Olá, amigos, amigas, irmãs e irmãos, tudo bem com vocês? Que Jesus abençoe e proteja. Alegria imensa de estarmos aqui mais uma vez. Essa tarefa grandiosa das doutrinárias online, aqui do nosso canal do YouTube, da nossa casa, Associação Espírita Jesus de Nazaré, aqui de Feira de Santana, Bahia. E hoje eu trago para vocês um pouco deste tema colossal, porque são muitos detalhes e eu não tenho condição de assambarcar tudo, mas dentro do nosso possível nós vamos falar um pouquinho sobre a Quaresma de São Miguel e o Dia dos Arcanjos. Então, a Quaresma de São Miguel, ela tem todo um significado espiritual que está muito além dos limites estreitos da religiosidade institucionalizada, de o que é essa religião, aquela outra. Não, vamos trazer a questão para um campo de espiritualidade muito maior, que nos une, que nos dá esse amplexo de família única e universal, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e em nome de Francisco de Assis. Eu queria falar aqui para os irmãos e irmãs que essa palestra ela tem um contexto também muito carinhoso, muito especial para nós. Nesse momento nós estamos saudosos ainda com a partida do nosso querido irmão Aloísio Matos. Aloísio foi nosso companheiro aqui no Jesus de Nazaré. Eu trago aqui algumas imagens alusivas à pessoa dele quando ainda encarnado, imagens mais recentes. Aloísio foi esse companheiro sempre presente aqui na nossa casa, aquele companheiro do atendimento fraterno, da recepção, aquele companheiro que fazia as compras também. Tive a oportunidade de tê-lo conosco na minha gestão, por exemplo, enquanto presidente. Ele sempre se mostrou aquela pessoa muito atenta, muito carinhosa com todas as necessidades aqui da casa. Então, rogamos a Jesus que abençoe a ele, a condição em que ele se encontra, que ele possa cada vez mais ter o esclarecimento e seguir com as equipes espirituais no trabalho que tanto honra a cada um de nós, trabalhadores da Seara. Também, irmãos, vamos aqui fazer alusão muito importante ao dia do Anjo da Guarda, que é o dia 2 de outubro. E nós também sabemos que o Brasil tem como, digamos, o seu patrono espiritual, o campo fabuloso da espiritualidade nos aponta algo assim que para nós é motivo de grande felicidade, que é a presença do anjo Ismael. Ele que, conforme nós vemos aqui nessa arte, né, muito bonita, ele ali uma imagem que podemos fazer uma alusão ao Rio de Janeiro, na época ainda imperial, e ele com a bandeira do Brasil nos seus braços, cercado ali por querubins, e trazendo em suas mãos o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é muito lindo porque lá em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, existe a revelação de que ele é o patrono espiritual do nosso país. Tudo bem, nós sabemos que outros segmentos religiosos, a Igreja Católica, por exemplo, consagra o Brasil a Nossa Senhora Aparecida e nós respeitamos muito porque sabemos que ali é uma representação de Mãe Santíssima, mas nós também, por nossa vez, no nosso lugar, enquanto espíritas, também temos as nossas revelações. E esse lugar de patrono é ocupado pelo anjo Ismael. Ele que tem uma história belíssima, os irmãos buscarem vão encontrar suas raízes lá na formação, inclusive dos nossos irmãos árabes, porque é ele, aquele filho de Abraão que foi expulso juntamente com sua mãe e solto no deserto. E aí a história é belíssima do retorno agora como anjo e Ismael nesse contato com as terras brasileiras. Meu Deus do céu! Como a rede espiritual é belíssima. E aqui estamos nós sendo guiados e protegidos pelo anjo Ismael. Amados irmãos e irmãs, é preciso a gente entender também um pouco desse contexto dos anjos em nossas vidas. Então vamos buscar aqui a questão de número 489 e a questão de número 490 que vocês estão vendo aí,
as quais constam de O Livro dos Espíritos. Então, a primeira pergunta: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para protegê-lo? E a resposta do Espírito da Verdade a Kardec foi: sim, o irmão espiritual é o que chamais de bom espírito ou bom gênio. Então, aqui está explícita a característica daquele que se liga em particular para a proteção. Quem é? É o anjo da guarda. Qual é a característica fundamental? É o nosso irmão espiritual. Olha lá o que está no slide. É um bom espírito, um bom gênio. Então, o anjo da guarda é sempre um bom espírito. Lógico, é um espírito superior à nossa hierarquia, aquilo que nós somos. Vamos agora para a questão 490. Vejam aí no slide. O que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor de uma ordem elevada, responde o Espírito da Verdade. Então, ele praticamente repete a resposta que foi dada anteriormente. Então, o que é o anjo da guarda? É o nosso protetor, é o nosso cuidador, zelador. Podemos até dizer, numa linguagem aqui bem nossa, né, do terra a terra, aquele avalista da nossa reencarnação, aquele que veio conosco, como se diz, né, na gíria popular, botou fé na nossa encarnação e disse: não, vamos junto, estou aqui junto com você, vamos nessa jornada de evolução. Então, esses anjos, anjos da guarda, querubins, serafins, todo esse conjunto, todas essas falanges benditas e maravilhosas sempre estiveram presentes na vida de São Francisco de Assis. E é ele o nosso grande homenageado nessa nossa fala do dia de hoje. E recentemente, nós estamos aqui no mês de outubro, dia 4 de outubro, foi o dia de Francisco de Assis. Ele nasceu em 1182 e faleceu em 1226 na região também da Itália. Ele era italiano de nascimento, um ex-mercador que se converteu lenta e gradualmente à mensagem do Cristo. A sua conversão ela não é instantânea, assim como também, estudando Paulo e Estevão, nós vamos ver que a conversão de Paulo ela também não é instantânea. Existe o primeiro impacto e depois todo um processo de construção do homem novo. Então, da mesma forma, Francisco de Assis. Então, ele vai para as guerras, ele vai para a Guerra da Perugia e quando ele retorna, ele está muito transtornado, ele está adoecido e dali começa todo o processo de uma nova voz interior conversando, falando com ele e ali surge um novo homem, surge uma nova pessoa. Então, muitas vezes é diante de um impacto, diante de um fato que pode nos parecer assim, digamos, aterrador, avassalador em nossas vidas, que a natureza aproveita para que aquilo seja dado um novo impulso em nossas vidas. É uma metodologia que nós podemos dizer muito dura, não é? Muito difícil, mas que infelizmente para nós que somos espíritos muito endurecidos, então às vezes a metodologia tem que ser ela um pouquinho, não é? Mais também agressiva, vamos dizer assim. Inclusive, Emmanuel, nas suas mensagens, ele tem um ensinamento nesse sentido, que a gazela acorda com a luz do sol no amanhecer, já é suficiente para aquele animalzinho despertar. Mas a pedra, ela desperta com a dinamite. Então, são psiquismos diferentes, estágios evolutivos diferentes e impulsos diferentes, aguilhões diferentes. Então, cada um deles precisa desse impulso. Então, Francisco de Assis teve esses impulsos também oriundos da dor, a dor psicológica, a dor moral, emocional, a dor física, em que ele buscava dentro de si mesmo um novo Francisco, uma nova forma de ser e de estar no mundo. Vejamos mais informações aqui que nós pesquisamos. Então, ele vai, a partir do momento em que ele se transforma, ele vai fazer-se pobre entre os pobres e põe em prática, ao pé da letra, a mensagem de amor do Evangelho. Que mensagem de amor é essa que consta no Evangelho? Então, é aquilo que nós chamamos de Evangelho radical.
É radical porque vai na raiz, não é nesse radicalismo de ser intransigente. Isso aí é até uma deformação, mas a gente entende, né? Mas a gente está falando aqui da radicalidade no sentido de eu vou na raiz do problema. O que é que eu estou precisando? O que é que está me faltando? E ele, muito corajosamente, vai enfrentar isso em si mesmo, sendo ele filho de um mercador de tecidos, que na época era, podemos dizer, uma pessoa muito rica, filho único, herdeiro de todo aquele império comercial, e, no entanto, ele vai optar por uma mudança, ele sair de um polo e ir para outro, sair de uma condição de filho do papai, da mamãe, muito protegido, levava uma vida até, assim podemos dizer, mundana, com orgias, e agora ele está no outro polo. E nesse outro polo ele vai buscar um evangelho radical, o evangelho raiz, como se diz. O que é esse evangelho raiz? É o evangelho, olha lá no slide, em que nós vamos ter como foco amar o próximo, perdoar, não julgar, escutar o outro, acolher o outro. Então esse é o evangelho radical, amar ao outro, e aí está a expressão máxima da caridade. Amar não é somente olhar com os olhos lânguidos, não. Amar é esse movimento em direção ao outro, movimento de caridade, movimento de acolhimento, movimento de aceitação. E para Francisco de Assis, naquela época, foi um movimento estranho. E nós vamos ver isso porque em função do cenário onde ele vivia. Ele está aqui no medievo, e nessa época a igreja cuidava dos pobres, sim, a igreja distribuía pão com os pobres. Quando falamos igreja, é a igreja católica, obviamente. A igreja tinha preocupação com o frio, tinha preocupação, distribuía como possível cobertores para os pobres, dava esmolas. Mas a igreja fazia isso, mas se mantinha no luxo e do lado dos ricos. A igreja ainda se mantinha muito naquela filosofia de que a classe sacerdotal, todo o seu sínodo, a estrutura papal, era uma estrutura, entre aspas, de privilegiados. Eram homens que foram escolhidos, digamos, e por isso se davam o privilégio de viver aquilo tudo. E, no entanto, você tinha do outro lado a figura de Jesus dizendo: as aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus andando a pé, Jesus com roupas simples, não se tem notícia dele com posses, e os seus representantes aqui na terra, cobertos de ouro, de luxo, e naquela época, uma grande parcela da população, os camponeses, os mendigos, passando fome e necessidades. Então, isso para Francisco é um choque. E aí ele vai dizer, para se libertar disso tudo, que ele vai viver com esses pobres. Então, isso ele vai dizer para a sua família, para o seu pai, no momento em que ele se despe, ele tira as suas roupas, ali é um símbolo, ali uma simbologia de que eu honro meu pai, minha mãe, a tudo que fizeram por mim, mas aqui está de volta o que vocês me deram e agora eu vou seguir com os pobres, porque ele vai viver exatamente esse evangelho radical, esse evangelho do lado dos pobres, que para hoje, com a evolução dos costumes, a evolução do pensamento, isso aconteceu, gente, há 800 anos atrás. Então nós já temos aí 800 anos de discussões. Então hoje nós já sabemos que a partilha do pão, uma sociedade justa, pacífica, fraterna, equânime, e de buscar o princípio da justiça social e da equidade, isso é bandeira hoje. Isso não é somente pauta, digamos, de movimentos sociais, não. Isso é o que se fala. Uma casa espírita séria, com um trabalho sério, de amor, caridade, ela trabalha no princípio da justiça social. Uma justiça distributiva, uma justiça em que os bens materiais eles precisam ser alocados nas mãos daquele que precisa. Aquela justiça em que, buscando-se a equidade, se eu tenho 5 quilos
de feijão, ou colocar um número par para poder ficar melhor. Se eu tenho 5 famílias e eu tenho 10 quilos de feijão, não é simplesmente eu distribuir 2 quilos para cada um e vou para casa dormir porque eu fiz justiça. Não, a justiça social ela é mais profunda. Então, é o que se fala, né? A economia de Clara e de Francisco, ela é mais radical, ela é mais profunda. Porque além de buscar aonde está a necessidade, então vão ter famílias que vão receber 4 quilos de feijão, mas vai ter outra família que vai receber 2, por quê? Aí você tem que colocar na balança exatamente quem mais precisa, é quem mais precisa receber. Quem menos precisa, menos recebe. E isso para a época era escandaloso, isso para a época era estranho. E Francisco, inclusive, é avaliado pelos historiadores, né? Inclusive aqui no slide eu trago a historiadora italiana, Chiara Frugoni. Ela vai dizer, a personalidade de Francisco, ela é complexa. E essa complexidade é exatamente por quê? Porque nós estamos diante de um outro biótipo. O biótipo de Francisco é o biótipo do justo. Não é o biótipo do astuto, como eu sou, que usa a mentira, que rouba, que usurpa, que esse é o biótipo do astuto. Francisco já está no biótipo do justo. O que é que o justo faz? Ele coopera, ele distribui, ele ama, ele não mente, ele tem uma visão social da coletividade, porque ele vê em todos os irmãos e a família. Então isso é mais profundo. E é nessa visão, vejam lá, né, que nós vamos encontrar Francisco compartilhando com os pobres a insegurança material e psicológica de quem não possui nada. Percebam aqui essa expressão extraordinária. Francisco ele vai compartilhar com os pobres a insegurança material e psicológica. Insegurança material e psicológica. Tem casa hoje, amanhã não sabe se tem. Tem comida hoje, amanhã não sabe se tem. E a psicológica, hoje o patrão chama para trabalhar, não paga o que pagou, o que deveria pagar, paga pela metade, o indivíduo está endividado, começam conflitos familiares. Francisco vai viver isso. Ele não vai falar sobre pobreza sentado num trono. Ele vai falar sobre pobreza convivendo com os pobres, trabalhando junto com os pobres, não tendo o que comer junto com os pobres. Está bem claro aqui no trabalho da historiadora, que vai trazer esse olhar de Francisco, que para a época era assustador. Também nós vamos ver um outro lado de Francisco que é muito interessante, e eu faço questão de trazer aqui para vocês. Vamos lá? Francisco também foi profundamente pacifista no momento em que a igreja promovia o conflito com armas e com violência, como por exemplo, cruzadas à Terra Santa, guerra contra os cátaros, prisão e morte aos hereges. Então, Francisco ele vai também ter esse outro lado pacifista, porque ele não vai se alinhar com isso. E muito pelo contrário, ele vai ser contra todo esse processo de imposição da igreja. E ele, além desse pacifismo diante de uma condição bélica, Francisco também vai se mostrar um protetor das minorias. Então nós vamos ver, por exemplo, a defesa incondicional da questão feminina, no momento em que lá no medievo só existiam 2 lugares seguros para a mulher, que era dentro da própria casa, trancada, sob o comando do pai ou sob o comando do marido, ou então dentro dos conventos. Mulher em outro lugar que não fosse esse, ela podia ser atacada, ela podia ser violentada, ela podia ser submetida a todo tipo de abuso, ela poderia ser espancada, jogada para a prostituição, escravizada. Então, Francisco, quando percebe ali a conversão de Clara, imediatamente ele acolhe, porque ele sabia os riscos que aquela criança, a figura de Clara de Assis é traduzida muito para nós como aquela criança que vem em busca de Francisco, juntamente depois com sua prima, depois sua mãe e outras mulheres que vão acompanhar.
esse movimento feminino dentro da ordem franciscana e recebendo o apoio direto de Francisco de Assis. Então, pacifista, protetor das minorias, dentro desse medievo que ainda determinadas situações parecem ainda bárbaras para nós. Temos também uma outra visão de Francisco de Assis que é muito importante, que é o Francisco de Assis, protetor da ecologia. Ele é considerado o patrono da ecologia mundial. E isso devido às suas próprias características, como nós sabemos, né? Conversava com os passarinhos, conversou com o irmão lobo. Francisco de Assis fazia poemas lindos, trazendo para nós a beleza do irmão sol, irmã lua, irmão vento, irmã água, irmã pedra. Então tudo isso mostra o sentimento que ele tinha de uma totalidade, de um planeta Terra onde todas as formas físicas e, digamos, né, inanimadas e formas também animadas, todas eram irmãs. E também os seres não físicos, como nós estamos caminhando aqui para entendermos essa visão de Francisco em relação aos anjos. Então, o Francisco pacifista, o Francisco antibélico, o Francisco defensor das mulheres, dos pobres, dos mendigos, é também um Francisco da ecologia. É o São Francisco defensor dos animais, é o São Francisco defensor das matas, das florestas, é o São Francisco defensor das águas e dos ares. Então vejam como Francisco aparece para nós, essa figura magistral, gigantesca, que é, como se diz, é o próprio espelho do Cristo aqui na Terra. E nós vamos ver como isso se completa perfeitamente quando entendemos a questão da quaresma dos arcanjos. Francisco também, olha esse slide aqui, muito lindo, não é? Essas imagens. A primeira é uma arte, mostrando ali Francisco em meditação, cercado por animaizinhos no meio de uma floresta, nimbado numa luz muito linda, muito delicada, e do seu lado Jesus, como se estivesse ali num franco diálogo profundo com Francisco de Assis. Do outro lado nós temos agora sim uma fotografia. Essa fotografia realizada na então visita do professor Pietro Baldi, quando ele esteve aqui no Brasil, nos anos 50, em Pedro Leopoldo. A primeira vez que ele esteve, ele fez uma visita, né, muito ampla, chegou em São Paulo, foi ao Rio de Janeiro, foi a Minas Gerais, veio aqui na Bahia, foi em Fortaleza, ele foi a Brasília, fez assim uma turnê muito ampla. Ele não chegou aí a Brasília nessa primeira, que Brasília não era fundada. Ele depois, que ele se muda para cá, anos depois é que ele vai fazer a viagem a Brasília, desculpe. Então ele, num determinado momento da viagem a Minas Gerais, ele vai encontrar-se com Chico Xavier. E lá em Pedro Leopoldo, nós vamos ver aquela que pode ser considerada a reunião mediúnica mais luminosa, se é que podemos falar assim, que nós tivemos aqui no Brasil, que foi a presença do Chico Xavier no lado da mesa e do outro a figura do professor Baldi. Dois gigantes médiuns, pessoas comprometidas com o Evangelho, com a causa do Cristo, com a evolução planetária, estavam juntos no momento de reflexão, no momento de busca das altas iluminações, como diz o professor Baldi, das correntes noúricas. E nesse momento o lápis do Chico Xavier começa a se mover e ele recebe uma linda mensagem de São Francisco de Assis. Do outro lado da mesa, o lápis do professor Pietro Baldi se movendo e ele recebe uma linda mensagem do que ele chamava sua voz, que é uma nouri crística. Podemos dizer, parte diretamente do Cristo, é a voz do Cristo falando conosco. Chamo a atenção de vocês para que leiam essas mensagens. Você pode buscar aí na internet, muito acessível. São mensagens que quanto mais você lê, mais você sente vontade de refletir sobre elas. São mensagens belíssimas, porque não falam somente para aquelas pessoas, para aquele momento.
coloque-se como alvo, como herdeira dessa mensagem. E leia também para você mesma, leia pensando no Brasil, pensando no planeta Terra, na regeneração que está chegando. Avance, deixe sua sensibilidade, sua espiritualidade falar mais alto e vá buscar mais profundo o sentido mais sutil, mais duradouro também dessas mensagens. Que não fique restrita ali somente àquela sala com aquelas pessoas. É preciso que a gente perceba o alcance do que essas duas antenas maravilhosas conseguiram captar. A fala de Jesus e a fala de Francisco. Contava-nos o nosso querido irmão Ariston Santana Teles, quando encarnado, sobre as impressões do Chico Xavier enquanto recebia a mensagem de Francisco de Assis. Sim, porque as pessoas, quando viram a mensagem, São Francisco, e aí perguntaram ao Chico Xavier, né? Eles estão contando que o Jô perguntou ao Chico Xavier: e aí, o que é que você sentiu enquanto você psicografava Francisco de Assis? E que Chico Xavier teria respondido: eu me senti mergulhado num oceano de luz. Que sensação, né? Mergulhado num oceano de luz. Então, nesse oceano de luz, o que a gente imagina? Não temos mais ego, nós estamos ali sendo movidos por uma onda maravilhosa, harmônica, luminosa, segura, saudável, tudo de bom e de belo, que um Francisco traduz para outro, que um Francisco de Assis traduz para um Chico Xavier, para um Francisco Xavier. Eu me senti mergulhado num oceano de luz. Isso é lindo demais, né, irmãos e irmãs? Que sensação extraordinária que Chico sentiu. Vamos aqui um pouquinho mais adiante. O dicionário franciscano, vamos ver aqui no slide, né? Olha, a existência de anjos não é problema para Francisco de Assis. São exemplos de pureza, são irmãos atuantes no serviço de Deus, companheiros de jornada, auxílio nas dificuldades, e a eles se une por meio de vínculo amoroso. O rosto de Francisco morto é comparado à beleza dos semblantes angelicais. Então, na sua vida, Francisco de Assis, ele convivia naturalmente com anjos, ele via anjos. Então, a igreja na qual ele vai construir, não é, a Porciúncula, a igreja de Santa Maria dos Anjos, ele vai falar que ele vê Jesus sentado no trono, os querubins, Nossa Senhora e os anjos, os querubins ao redor, exatamente porque ele fazia parte de uma dessas falanges. Ele devia ser um arcanjo também. Então ele tinha esse contato direto com os seus similares. Então por isso que ele via os querubins, ele via os serafins e ele se admirava com tanta beleza e com tanta luz. Então isso para ele nunca foi problema. Tinha uma visão espiritual muito ampla, muito, iluminada sobre a vida espiritual. Vamos continuar vendo aqui o que nós temos sobre Francisco. O espírito de oração e sacrifício em Francisco de Assis era muito interessante. Ele realizava por ano 3 quaresmas, todas elas no Alverme, além de outro período de jejum e oração em honra da Mãe de Deus, pela qual tinha doce e especial amor, que ia da festa de São Pedro e São Paulo até a festa da Assunção. Francisco manifesta a predileção pela Porciúncula, Santa Maria dos Anjos, sabendo por experiência própria que aquele lugar é frequentemente visitado pelos anjos. Exatamente. Francisco era um homem de oração, de jejum, de caridade, da mendicância, em benefício dos pobres. E ele vivia os seus momentos de jejum, os seus momentos de oração, mas aquilo ele não vai impor a ordem aos que o seguem. Olha, você tem que fazer jejum junto comigo. O jejum, a oração é uma escolha dele, uma escolha pessoal dele. Muito da vivência de Francisco, irmãos e irmãs, está muito distanciado da ordem religiosa propriamente. Ele vai viver também, ele vai ter os seus encontros, seus êxtases, né, as suas visões espirituais e os seus caminhos espirituais. Então, ele preferia uma vida de recolhimento,
Então, lá no Monte Alverne, ele ficava em recolhimento, em oração, em jejum. Falam os seus biógrafos que muitas vezes Frei Leão encontrava com ele desmaiado, de fome, muitos dias sem se alimentar. E quando ele voltava, extasiado, eu vi os querubins, eu vi os anjos, imagina, não é? Visões extraordinárias. Mas Francisco de Assis, ele tinha algumas quaresmas, alguns momentos especiais, em que ele vivia especificamente esses momentos de oração e jejum. Então, tinha a quaresma típica, né, que é a Páscoa, a morte, o suplício e depois a ressurreição de Jesus, que ele já vivia esse momento lá no início do ano. E tinha também a quaresma do Natal, o advento, a vinda de Jesus Cristo aqui para a Terra. E ele vivia esse momento de celebração, de alegria. Mas ele dizia que isso era muito pouco, porque as tentações do mundo e o fato também de viver nessa conexão com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora, com os anjos, era muito prazerosa. Então, por que ser somente 2 momentos? Então, ele vai viver uma quaresma, que é a quaresma do dia de São Pedro e São Paulo, começa nesse dia, que é 29 de junho, e ele vai levar até o dia 15 de agosto, que é o dia da Assunção de Nossa Senhora aos céus, porque ela não conheceu a morte, segundo a tradição, ela vai em corpo, em glória aos céus, por isso que é o dia de Nossa Senhora da Glória, pela Igreja Católica. E Francisco vai viver essa quaresma. Mas ele vai dizer que ainda é pouco, ele precisa de mais conexão com Jesus, ele precisa estar mais próximo de Jesus. E aí ele vai criar uma outra quaresma, que é a quaresma de São Miguel, que começa no dia 15 de agosto, no dia da Assunção de Nossa Senhora, e vai até dia 29 de setembro, que é o dia dos arcanjos, o dia de Miguel, o dia de Rafael e o dia de Gabriel. Vamos concluir então esse slide aqui para a gente seguir adiante. São Boaventura, na legenda maior, capítulo 9, parágrafo 3 dos escritos biográficos de São Francisco, diz o seguinte: um vínculo de amor indissolúvel unia São Francisco, né, aos anjos, cujo maravilhoso ardor o punha em êxtase diante de Deus e inflamava as almas dos eleitos. Então, era um homem que vivia em contato com os seus similares nas diferentes falanges, os anjos. Então, por que somente 2 quaresmas? Francisco então vai criar outras. A quaresma do dia 15 de agosto, do dia 15 de agosto até o dia 29 de setembro, que é a dos arcanjos, e a quaresma que começa no dia de São Pedro e São Paulo e vai até o dia 15 de agosto. Isso tudo dele próprio, isso não é calendário litúrgico, isso não tem nada a ver com dogma religioso, instituição, criação, nada, esse lado humano aí não toca Francisco. Nós estamos falando aqui da vida de um justo, de um espírito que veio à Terra, de um espírito que aqui ele se conscientizou e ele passa a ter uma vida de oração e de caridade. Então, meus queridos e minhas queridas, é nessa vertente que nós estamos aqui trazendo para os irmãos e as irmãs o significado desta quaresma dos arcanjos, desta quaresma de São Miguel, que é o quê? Uma vida de oração e jejum, que é a base dos 3 votos franciscanos: pobreza, obediência e castidade. Segundo Francisco, de todos os votos, o voto da obediência é, sem sombra de dúvida, o mais difícil, porque é obedecer à lei de Deus. Estar convicto de que tudo que acontece tem uma razão de ser e nos sujeitarmos à lei de Deus. Os outros 2 votos significam a castidade, não a castidade sexual apenas, mas a castidade também dos desejos, a castidade de estarmos no mundo, de termos prazeres, de vivenciarmos as alegrias do mundo. Numa linguagem ubaldiana, nós poderíamos dizer desse nosso conluio com o antissistema. Porque quem mantém, quem sustenta o antissistema somos nós.
todo esse universo patológico, e vamos colocar em especial o nosso planeta Terra, mundo de expiação e provas, com todas as barbaridades que nós conhecemos, que nós ouvimos falar, com um capitalismo desenfreado, com o consumismo, com a falta de respeito pela vida, falta de respeito pela natureza, guerras e outras barbaridades, quem sustenta isso tudo somos nós. Somos nós, não são seres especiais que se rebelaram contra Deus e são chamados de demônio e eternamente vão ficar. Não! Demônios somos nós, espíritos inferiores no mundo de expiação e provas. Então, quando a gente se conscientiza disso, da nossa condição de espíritos inferiores, traduzindo, como diz o nosso querido Crispim, capetas, que é exatamente o que nós somos, você passa a entender como nós compactuamos com esse mundo materialista, excludente, um mundo que tem os seus grupos fechados, um grupo que bilhões de pessoas passam fome, não tem água potável, o lixo é jogado em qualquer lugar, as nossas nascentes estão todas condenadas, poluídas, entre outras misérias e barbáries. Então somos nós que patrocinamos e que apoiamos isso tudo com o nosso jeito de ser, com o nosso descaso, com o nosso jeito de, não foi eu que fiz, isso não é comigo. Ah não, o governo é que tem que dar um jeito. Tudo começa em nós. E Francisco tinha essa consciência. Por isso que ele foi viver o evangelho radical. Ele e Clara saíram das suas condições de príncipe e de princesa, de herdeiros de impérios econômicos, e foram viver a radicalidade do evangelho do Cristo. E é nesse sentido que Francisco, neste jejum, neste clima de oração da quaresma dos arcanjos, ele está em alta meditação, em altas orações lá no Monte Alverne, e no dia 14 de setembro, que é o dia em homenagem a Santa Cruz, e ele contemplando, e ele ali vendo a Santa Cruz, que ele vai receber os estigmas, ou seja, as marcas do Cristo em seu próprio corpo. Dentro das tradições religiosas do catolicismo, existem 3 estigmatizados que são muito famosos. Uma é Santa Rita de Cássia, que recebe um estigma no alto da cabeça, na região da testa. Foi um estigma uma ferida que sangrou durante muito tempo e trazia um certo espanto e também um mal-estar, e ao mesmo tempo aquela marca de espiritualidade na pessoa de Rita de Cássia. Depois, um estigmatizado que foi contemporâneo nosso, que é o Padre Pio de Pietrelcina, que também recebeu alguns estigmas. E a figura de Francisco, que é extraordinária. Por quê? Porque os estigmas de Francisco, diferente dos outros, e também dos anônimos que são estigmatizados, são idênticos. Eles espelham os mesmos estigmas de Jesus. Ou seja, Francisco carregava no corpo as 5 marcas que Jesus carregava. Em cada uma das mãos, ele tinha as marcas, nos seus pés, ele tinha as marcas, e a famosa ferida do lado, que foi onde Jesus foi ferido por lança por um soldado romano quando estava na cruz. E Francisco vai ter esses 5 estigmas. E foram feridas que, segundo contam seus biógrafos, doíam demais. Alguns frades tiveram oportunidade, inclusive, de ver esses estigmas em Francisco. Um deles, se não me engano, Frei Elias, chegou até mesmo a tocar em um desses estigmas, e a dor foi tão violenta que Francisco gritava de dor e que pedia a Deus que diminuísse aquela dor. Nosso irmão Jorge Damas Martins, ele tem um vídeo, está disponível no YouTube, aconselho quem tiver interesse no tema, dê uma olhada, pesquise, muito interessante, em que ele faz um estudo só sobre os estigmas de Francisco. E ele vai ter uma tese que eu achei assim bem interessante.
A tese do nosso irmão Jorge Damas é que esses estigmas de Francisco, nas mãos, nos pés e do lado do corpo, vão se constituir como futuros órgãos, porque aquelas feridas de Francisco seriam o prenúncio, já mostrando para nós o desenvolvimento de um futuro corpo, um futuro corpo. Aí esse corpo ele teria, matizes, espirituais, materiais, enfim, teria aí uma interface, e que seriam verdadeiros órgãos de evolução espiritual. A tese de Jorge Damas é muito intrigante, é uma tese muito bem pensada. Os irmãos e as irmãs que se interessarem, assistam o vídeo carinhosamente, não só uma vez, mas duas, mais vezes, e procurem perceber o que Damas traz a respeito disso. E nós vamos ver aqui nessa arte, só para poder a gente fechar esse raciocínio, Francisco diante desta figura que está nos céus, e ele ali recebendo verdadeiros raios. Não sei se a imagem está dando para os irmãos perceberem, mas com carinho é possível vocês observarem que a imagem é um anjo flutuando e Francisco de joelhos, com conexões nas mãos, nos pés e no lado. Porque o que foi que aconteceu nesse dia da Santa Cruz? Francisco estava em oração quando ele viu um arcanjo, quando ele viu um serafim de 6 asas. 2 asas para o voo, 2 asas formando um arco sobre a cabeça e 2 asas cobrindo o corpo, da cintura para baixo. E Francisco se admira daquela imagem, mas na realidade essa imagem ela já vai aparecer em outros profetas. Essa imagem também está lá em Ezequiel, vai encontrar também em Isaías, que é o chamado serafim de 6 asas. O que isso significava? Então vejam aí que é uma arte. Ali do lado você vê um monge que representaria, digamos assim, não é, Frei Leão, e anotando esse grande acontecimento na vida de Francisco, que foi o momento em que ele recebeu esses estigmas. Então, na realidade não era um anjo qualquer. Na realidade, Francisco ali estava diante do próprio Jesus de Nazaré, estava diante do Cristo. Então, por isso que ele recebe no corpo esse momento extraordinário de receber no corpo as marcas do Cristo. E por isso ele estabelece ali com Cristo essa profunda conexão, e pouco tempo depois de seu corpo estigmatizado, ele morre. Então ele já está numa fase final ali de vida. Então os seus seguidores vão estabelecer esse momento de Francisco, o início da quaresma, lá no dia 15 de agosto, a vivência da quaresma depois no dia 14 de setembro, que é o dia da Santa Cruz e o dia em que ele foi estigmatizado. E no dia 29 de setembro, o fechamento da quaresma dos arcanjos. No dia dos arcanjos, a quaresma de São Miguel é finalizada. Então, seus seguidores trazem isso para um contexto de grande espiritualidade. Óbvio que com o tempo, a Igreja Católica Romana, que, digamos, era protetora e detentora das questões ligadas, que era uma ordem religiosa, que para funcionar na época, teve o aval do Papa e posteriormente foi validada, foi uma ordem, como se chama, uma ordem bulada, Então, isso tudo vai fazer com que a Igreja se aproprie desse procedimento de Francisco. Mais o que os seguidores, digamos, raiz, os seguidores radicais de Francisco passam a vivenciar dentro da quaresma, independe de religião. Independe. Porque nós vimos aqui a conduta de Francisco, pacifista, amoroso com todos, protetor das minorias, recebendo os estigmas, ou seja, é o espelho do Cristo aqui na Terra. E essa figura grandiosa não fica restrito a um único círculo
religioso. Na sua visão ecológica, na sua visão ampla, Francisco é também este anjo que vai à frente do nosso processo evolutivo. E aqui, irmãos, nós temos esse quadrinho, que também é uma arte, para trazermos para vocês o significado, fechando, sintetizando, o significado da Quaresma de São Miguel e o Dia dos Arcanjos. Então vamos lá. A Quaresma de São Miguel, Arcanjo, é um tempo especial de oração e penitência instituído por São Francisco de Assis. Tem início com a festa da Assunção de Nossa Senhora, como foi dito, e termina no dia 29 de setembro, que é o dia dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Esses 3 arcanjos, como eu já comentei aqui para vocês, fazem parte, os arcanjos, de um grupo, falanges, de anjos, mas esses 3 são muito especiais. Então vamos situá-los aqui rapidamente para os irmãos entenderem. Rafael é o anjo ligado à cura, Gabriel, o anunciador da vinda do Salvador para estar conosco, e Miguel é aquele arcanjo que vem conosco no processo, digamos, esse nosso desligamento, essa rebeldia de Deus. Miguel nos acompanha, nos amparando, e o compromisso de Miguel de nos levar de volta ao Pai Celestial, que era a grande ambição de Francisco, ó Senhor, dai-me almas. Ele tinha essa visão, libertar os seres humanos, trazer os seres humanos para um convívio com Deus, para a gente sair desse caminho de rebeldia, de insubmissão à lei de Deus. Então, eu poderia dizer a vocês, assim, uma dedução minha, me perdoem, aqui não é nada instituído, é apenas uma dedução minha, que enquanto nós vamos ter ali a figura de Miguel, nesse período, agosto, setembro, chegando até outubro, com o aniversário de Francisco, nós vamos ter Gabriel lá no final do ano anunciando. Nós poderíamos dizer que Rafael está lá no início do ano, com a paixão, a morte e a ressurreição do Cristo, nos curando através da cruz, desta rebeldia com a lei de Deus. Então os 3 arcanjos estão presentes o ano inteiro conosco, estão firmes nesse processo de cura, como diz o professor Ubaldi, do antissistema em sistema, fazendo com que definitivamente nos curemos das feridas, da indiferença, da insubordinação, da rebeldia, possamos também aceitarmos todo esse amparo da lei de Deus para o nosso soerguimento e devolução ao sistema, retorno ao Pai, retorno ao reino de Deus, ao seio do Pai. E por fim, Jesus de Nazaré, nosso modelo e guia, aquele que veio, ele é o cumprimento da promessa. Ele veio para anunciar a boa nova. Arrependei-vos, ele dizia, o reino dos céus para onde ele vai nos levar. Queridos irmãos e irmãs, espero ter contribuído aqui. O assunto, como eu falei para vocês, é muito vasto, tem muitas nuances. Eu aqui, muito pequenininha, para me aproximar de espíritos como Francisco de Assis, os arcanjos, olha a minha ousadia. Mas na confiança do acolhimento de cada um de vocês, eu trouxe aqui essa pequena fala para que sirva de reflexão para todos nós e possamos estabelecer em nós, em nossos corações, esses tempos de jejuns, esses tempos de oração, esses tempos de caridade, e que os arcanjos possam habitar em nossos corações. Muita paz, Jesus nos abençoe, São Francisco de Assis está conosco e com certeza nosso querido irmão Aloísio recebeu essa nossa vibração aqui, da casa dele, da Associação Espírita Jesus de Nazaré, que ele participou durante tanto tempo. Muita paz e até a próxima.